Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para conversar com vocês sobre matemática. Meu nome é a professora Marita e aí a gente vai trabalhar a continuidade das nossas aulas dessa semana. A professora Fábia começou com vocês a aula 1, 2 e 3, lembram? Aula 1, ela trabalhou adição dos números naturais, a aula 2 ela trabalhou a subtração dos números naturais, a aula 3 ela trabalhou multiplicação até a parte das propriedades. Daí eu vim e trabalhei com vocês na aula 4 o finalzinho das propriedades e alguns problemas, né, de multiplicação, e hoje a gente vai falar sobre divisão. Mais uma coisa bem importante que a prof tem para falar para vocês é que essas aulas vão estar disponíveis para vocês em 3 canais, via internet, aplicativo e TV aberta, tá bom? Fiquem ligados para estar acompanhando essas aulas que estão sendo postadas, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Então, como eu disse, hoje a gente vai iniciar com a aula de divisão. Ah, mas o que é essa ideia de divisão, né? Vocês já têm um conhecimento que trouxeram lá dos outros anos, dos anos anteriores, que dividir, a gente tem várias ideias da divisão. A gente pode primeiro pensar em repartir e a gente pode pensar também em quanto cabe, né? Em quanto cabe uma quantidade em alguns lugares. E é isso que a gente vai conversar hoje com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, essa aula de hoje está baseada no livro didático de vocês, está disponibilizada tudo lá, tem todos os exercícios que a gente vai fazer aqui, tem lá também, tá bom? Então, a gente vai efetuar a operação de divisão, esse é nosso objetivo hoje, tá bom? Vamos ler com atenção o problema. Esse problema está lá na página 54 do livro de vocês. Analisa essa situação com a professora. Vamos lá. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar os mesmos números de aluno em cada classe. Estão lendo junto comigo e pensando? Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. Então, quais seriam as informações importantes que a gente tem nesse enunciado? Total de 243 alunos que vão ser distribuídos em 9 classes. Tudo bem com isso? Vamos lá então. Então, informações importantes. Primeiro, mesmo número de alunos em cada classe. Não tem como uma classe ter mais alunos do que a outra, vai ser o mesmo número. É um total de 243 alunos e eu vou ter que separar esses 243 alunos em 9 classes. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com a parte de divisão. Uma das operações que me ajudam a resolver isso é a divisão. Mas como é que eu poderia resolver essa divisão? Ah, então eu posso pegar e fazer um desenho das 9 classes. Desenho das 9 classes e vou lá. Um aluno aqui, outro aluno aqui, outro aluno aqui, ou 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, depois 5, 5, 5. Nossa, essa ideia de repartir esses alunos ali nas classes. Mas, gente, isso vai dar muito trabalho, não vai? Vocês não acham? 243 alunos, eu tenho que contar até eu chegar no 243, eu acho que dá muito trabalho. Qual será a operação? Ah, professora, a gente está falando de divisão. Então, qual será a operação que vai me ajudar a repartir esses alunos? A divisão. Ideia de divisão. O algoritmo da divisão. Ah, então vamos parar um pouquinho aqui e a gente vai falar algumas coisas bem importantes. Lá na adição, a gente falou sobre os elementos. A professora Fábia falou sobre os elementos da adição. Quais são os elementos da adição? Parcela, parcela e o resultado é chamado de soma ou resultado. Na subtração, a gente tinha minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Muito bem.
Na multiplicação, a gente tinha fator, fator e o produto, certo? Esses eram os elementos. E aqui na divisão, como é que será que a gente, como é que será que a gente dá um nome para esses elementos? Muito bem, divisor, como o nome diz, faz lembrar, divisor é aquele que divide. Bom, se é aquele que divide, é o que está dentro da chave, ali, dentro daquele símbolozinho, dentro daquele sinal. Dividendo é quem vai ser dividido. Então, no meu caso aqui do exemplo, o 243, tudo bem? O resultado da divisão a gente chama de quociente, certo? E se sobrar alguma coisa aqui, a gente chama de resto. Mas a gente já vai conversar sobre isso um pouco mais. Mas o que é a ideia de divisão? Bom, eu posso sempre pensar na divisão assim. Quantos 9 cabem dentro do 243? Então, estão vendo ali, ó, centena, 2 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Então, eu vou começar a minha divisão pela centena, porque é o maior, é a maior ordem, certo? Eu tenho 2 centenas, mas quantas centenas de 9, ou seja, 100 vezes 9, 200 vezes 9, 300 vezes 9, quantas centenas de 9, vamos colocar assim, vai caber dentro do 200? Não cabe nenhuma centena. Então, eu não vou colocar nenhum resultado ali aonde está escrito o Czinho de centena no quociente, tá? Muito bem. Então, a gente vai iniciar a divisão, em vez de iniciar por 2 centenas, a gente vai iniciar por 24 dezenas, certo? 24 dezenas. Muito bem. Agora sim, 24 dezenas equivale a 240 unidades. Tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Muito bem. Se eu vou começar pelo 24, que está grifadinho ali, ó, então o que eu tenho que pensar? Que número vezes 9 dá 24 ou se aproxima do 24? Então eu tenho que sempre pensar na tabuada do divisor. No caso, o meu divisor é o 9, então eu vou pensar na tabuada do 9. Se eu pensar 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27. 27 é maior do que 24, não é verdade? Então não cabem 3 dezenas, porque se eu fizer 30 vezes o 9, vai dar 270. Lembra lá da aula da multiplicação? Quando eu faço a multiplicação por 30, é só eu pensar no 3 vezes e depois colocar um zero no final. Lembra lá da aula de multiplicação? Então se eu faço 9 vezes o 3 e dá 27, 9 vezes 30 vai dar 270. Então não cabe 3 dezenas, né? Vai caber 2 dezenas, porque 2 dezenas vai ser 2 vezes 9, 18, 20 vezes 9 vai dar 180. Então vai caber 2 dezenas. Muito bem. Olha lá, 2 dezenas. 2 dezenas vezes 9, que é 20 vezes 9, dá 180. Se eu subtrair 243, 180 de 243, o que vai acontecer? O 3 unidades, ele acaba sendo repetido exatamente igual. Prof, por isso que quando eu estava lá no 5º ano, a prof dizia para mim assim, então a gente baixa o 3, né? Mas não é que a gente baixa o 3 ele acaba sendo repetido na unidade por causa da subtração ali que tem um zero, porque a gente não está fazendo 2 dezenas não é 20? Então sobrou 63. Vamos recordar a subtração. Vejam lá, ó. 3 menos 0, 3. Mais 4 menos 8, eu não consigo tirar 8 de 4. Dentro do conjunto dos números naturais, eu não consigo tirar 8 de 4. Então, eu vou precisar fazer o quê? Uma centena,
tem 2 centenas, não tem? Essa centena vai ter que ceder 1 centena para as dezenas. Mas lembra da equivalência? 1 centena é a mesma coisa que 10 dezenas, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, cedeu uma dezena, uma centena, que virou 10 dezenas. Já tinha 4, ficou 14. Agora sim, 14 menos 8, 6. E 1 menos 1, 0. Observe ali o algoritmo que a gente fez. Ah, então quer dizer que 2 dezenas, beleza, mas eu tenho que continuar a conta, porque tem 63 ali ainda para ser divididos por 9, 63 unidades. Vamos ver como é que vai ficar? Então, olha lá. Então, eu tenho 63, que número vezes o 9 dá 63? 7. Então, 7 vezes 3, 63. 63 menos 63, 0. Olha o que aconteceu com o resto. O resto ficou 0. Então, essa é uma divisão chamada de divisão exata. E como é que a gente pode responder o problema? O que o problema perguntava para mim? Quantos alunos vão ter em cada classe? Então, serão 9 classes de 6º ano com 27 alunos em cada classe. Tudo bem? Entenderam? Muito bem. Então, vamos ver essa outra situação onde eu já destaquei as informações importantes. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola, ok? Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Informações importantes. Quantidade de livros, quantidade de caixas e a mesma quantidade de livros em cada caixa. Tudo bem? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Vamos lá? 2 minutinhos para tentar pensar na divisão? Não é? Porque é uma divisão. Eu vou ter que dividir 183 livros em 12 caixas. E aí, conseguiram fazer? Vamos ver como é que a gente pensa? Nesse caso aqui, é a ideia de dividir em partes iguais, repartir. Então, são 12 caixas. Agora, para pensar, um livro. Nossa, de novo vai acontecer o quê? Vai dar muito trabalho. Então, a gente vai para divisão. Como é que a gente pensa a divisão? Ah, vou começar lá. 1 centena, 8 dezenas, 3 unidades, ou seja, 183 no dividendo, 12 no divisor. Ah, então vamos ver aqui. Vamos pensar. Se eu pôr 1 centena, 100 vezes 12, 1.200. Passa. Ah, então eu vou ter que começar a minha conta onde? Com 18 dezenas. 18 dezenas é o mesmo que 180 unidades. Então, eu vou ter que pensar na tabuada do 12. 12 vezes quanto chega perto do 180? Ah, então olha lá, ó. Presta atenção na sequência. Então, eu vou começar pelo 18. 12, né? Então, a centena eu já vi que não dá, então ficou 0 centena ali no quociente. Quociente é onde? Resultado. Ficou 0 centenas e comecei no 18. Quando eu penso no 18 dezenas, quantas dezenas de 12, ou seja, 10 vezes 12, 20 vezes 12, 30 vezes 12, cabem ali no 180 ou se aproximam do 180? Uma dezena, porque uma dezena é 10. 10 vezes 12, 120. Se fossem 2 dezenas, ia dar 2 vezes 12, 24. 240. Ia passar. Então, uma dezena. 183 menos 120, 63. Olha o 3 ali de novo sendo repetido. 3 unidades. Por que a prof está frisando isso daí? Porque a gente pode simplificar esse algoritmo, que vocês já vão ver como é que a gente vai fazer. Continuando. 12 vezes quanto chega perto do 63? 12 vezes 5. Então, vai ser ali 5 unidades. Ai, mas o que aconteceu, prof? Olha lá, gente. Sobrou resto 3. E 3 é diferente de 0, não é?
Se 3 é diferente de 0, então a gente tem uma divisão não exata. Lembrando dos termos, né, dos elementos ali, a gente tem o quê? 183 é o meu dividendo, 12 é o meu divisor, 15 é o meu quociente e 3 é o meu resto. Tudo bem, pessoal? E como é que eu posso responder isso? Olha lá, serão 15 caixas completas e um pacotinho com 3 livros, não é verdade? Porque ele não tem que ter na caixa quantidades iguais? Então, vão ser 3 caixas completas e um pacotinho com 3 livros. Outra ideia de divisão. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe 192 alunos. Então ele vai ter que pegar esses 192 e vai ter que distribuir em 12, de 12 em 12, vai ter que agrupar, na verdade, 12 em 12 para poder ver quantas equipes ele vai conseguir fazer, né? Quantas equipes completas, 6 titulares e 6 reservas. Isso aqui é uma ideia de medir. Eu tenho uma quantidade lá que eu vou precisar fazer essa quantidade o quê? Quantos 12 consigo virar essa quantidade aqui, né? Quantos grupos de 12? Então, é uma ideia de medir. A gente já viu, então, que a adição tem a ideia de repartir, né? Ou distribuir em partes iguais e de medir. Como é que será que eu resolveria, então? Fazendo uma divisão. De quem por quem? Do 192 por 12, porque ele não quer as equipes completas? Muito bem. Então, fazendo ali, ó, olha aqui o que aconteceu agora. O 2, esse 2 unidades aqui não entrou na subtração. E a gente fez o quê? Baixou o 2. Porque lembra lá, quando eu divido por 3, quando o 3 unidades ali era subtraído, ele não repetia? Então, a gente não precisa colocar. Então, quer dizer que eu estou pensando assim, ó. Uma dezena, olhem aí, a terceira continha, ó. Uma dezena vezes 12 vai dar 12 dezenas. Olha lá, 12 dezenas, certo? Então, 19 menos 12, 7, baixa o 2. 72 dividido por 12 vai dar 6. 72 menos 6 vezes 12, 72, que vai dar 0. Tudo bem? Certo, minha gente? E aí? Divisão exata ou não exata? Quem que vai determinar para mim se essa divisão é exata ou não exata? O resto. Quem é o meu resto ali na divisão? O 0. Nessa última divisão, o resto 0. Então, divisão exata. Quem é o meu dividendo? 192. Quem é o meu divisor? 12. E o quociente? 16. Agora, olhem essas situações aqui, ó. Vamos observar. Vamos exercitar. Esses exercícios estão lá na página 56 do livro de vocês. Exercício 1. Em uma festa junina, a barraca de Antônio oferece 5 pontos ao participante, cada vez que ele acerta o alvo. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Caio acertou o alvo? Então, eu vou pensar em 75 dividido por 5. Uma amiga se desfez de uma coleção e deu 184 papéis de cartas para distribuir igualmente entre mim e minhas irmãs. Minha e minhas irmãs, minhas 3 irmãs, são 4 pessoas. Quantos papéis de carta cada uma de nós vai receber? Então, a ideia é de fazer 184 dividido por 4. Em um restaurante, as despesas de um grupo de 8 pessoas foi R$ 344. Sabendo que todos darão a mesma quantia para pagar a conta, determine o valor que cada um pagará. 344, então, dividido por 8. E todos eles ali já têm a resposta, porque o meu objetivo aqui
é para ver se vocês conseguem efetuar o algoritmo, tá? A conta de divisão. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí no caderno de vocês. E eu deixei as respostas para vocês verificarem se vocês acertaram ou não. Se não acertaram, se, por exemplo, o número 1 não deu 15 vezes, se o 2 não deu 46 papéis e se o 3 não deu R$ 43, é porque alguma coisinha tá errada aí na conta de vocês. E daí precisa verificar. Agora essa situação aqui. Vamos lá. Um ônibus leva apenas passageiros sentados e tem capacidade para transportar 45 passageiros. Quantas viagens serão necessárias para levar 270 pessoas? Então, é uma ideia de divisão. 270 dividido por 45, ok? Tudo bem até aqui? Vamos ver quanto que vai dar? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Gente, e agora? Olha lá o que aconteceu. 270 dividido por 45. Não coube nem uma centena, não coube nem uma dezena, porque todos eles passavam do 270. Então, coube só as unidades. Então, eu vou pensar quantas vezes o 45 dá igual a 270 ou se aproxima do 270. Então, 6 vezes. Então, 6 vezes 45, 270. Ok, resto zero. Então, a gente vai ter 6 ônibus cheios. Mas olha a pergunta que a prof deixou ali para vocês pensarem um pouco. Mas, e se a divisão não fosse exata? O que isso significaria para o meu problema? Vamos voltar no problema? O problema diz: um ônibus leva apenas passageiros sentados e tem capacidade para transportar 45 passageiros. Quantas viagens serão necessárias para levar 270 pessoas? Todo mundo tem que ir. Se o resto, se tivesse sobrado aqui 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, o que aconteceria? Teria que fazer mais uma viagem. E daí meu problema não seria mais só 6 viagens, né? 6 ônibus completos. Seriam 7 viagens. Tudo bem? Falando em resto, eu vou provocar vocês um pouquinho. Se a gente pensar ali que eu tenho 270 dividido por 45, qual seria o maior resto possível para essa divisão? Vamos pensar um pouquinho? Vão pensando aí que a gente retoma isso daqui a pouco, tá? Sempre que a gente falar em resto, vocês vão ter essa provocação aí na cabecinha de vocês, que é o quê? Pensar qual é o maior resto possível. Então, vamos pensar numa situação. Peguei a situação e adaptei. Adaptei para 45, para 2.000 pessoas, tá? Efetuei ali a divisão. Então, meu dividendo 2.000, meu divisor 45, meu quociente 44 e o meu resto 20. O que acontece? Seriam 44 ônibus completos, mas ainda preciso de mais um ônibus para carregar essas 20 pessoas. Então, ia dar o quê? 45 ônibus, ou seja, 45 viagens. Tudo bem? Deu para entender? Vamos pensar nessa situação aqui da Gláucia. Gláucia fez compras na loja Compra Feliz. Muito bem. E gastou R$ 476. Olha o que está falando ali no folheto. Compra Feliz. A cada R$ 50 gastos, receba um cupom para o sorteio. Ou seja, 50, gastou 50? Um cupom. Gastou 100? 2 cupons. Gastou 150? 3 cupons. Certo? Quantos cupons Gláucia ganhou e quantos reais ela precisa gastar para receber um novo cupom? Opa, 2 informações numa mesma pergunta. Então, 2 perguntas numa mesma pergunta. 2 situações que eu vou precisar analisar para responder esse exercício.
Informação importante. Gastou R$476. Cada R$50, um cupom. Bom, beleza, fica fácil. A estratégia é de divisão. 476 dividido por 50. Quantas vezes o 50 vai caber dentro do 476? 9. Olha que interessante o que a prof viu aqui. Vai falar para vocês. Posso pensar no 9 vezes 5 e depois pôr um zero no final, certo? Então, 9 vezes 5, 45, ou seja, 450. Então, vai sobrar um resto de 26. Quais são os dados que vão me ajudar a responder as duas questões que tem ali? O dividendo, quem é o meu dividendo ali? 476. O divisor, 50. O quociente, 9. Qual será? Resto 26. Quais desses elementos, quais desses números eu vou usar para eu responder? Quantos cupons ela ganhou e quantos reais ela precisa ainda para poder ganhar? Ela precisa gastar para ganhar mais um cupom. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, para me responder, tá? Pra gente pensar junto depois. Agora vocês vão pensar sozinhos. 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Como é que a gente vai montar essa resposta? Prontos? Então vamos lá. Vamos ver. O que acontece? Primeiro, então, quantos cupons ela ganhou? Quem vai me ajudar a resolver é o quociente. Ela ganhou 9 cupons. Então, quer dizer que se ela gastar R$476, ela vai ganhar 9 cupons. E a segunda situação? Quantos reais ela precisa gastar para receber um novo cupom? Então eu vou ter que ver o quê? Ali deu R$26 de resto. Então, quer dizer que se esse 26 chegar até 50, ela vai ganhar mais um cupom, não é isso? Então, como a divisão não é exata, significa que o 476 não é múltiplo de 50. Não está na tabuada dos 50. Então, eu preciso pensar em quem é o próximo múltiplo, certo? 476 não é, mas quem vai ser o próximo número maior que 476 que vai ser múltiplo de 50? Eu posso fazer a tabuada, não posso? 50 vezes 1, 50 vezes 2, 50 vezes 3, certo? Mas o que acontece ali? Múltiplos de 50. 50 vezes 1, 50, o que a prof falou. Mas a gente já sabe que 9 vezes 50 é 450. E 450 é bem perto do 476. Então, quem seria o próximo? É só pensar no 10 vezes 50, que dá 500. E efetua a subtração do 500 menos 476. Para eu descobrir quanto eu preciso gastar para juntar com aquele 26 e virar mais um cupom, certo? Agora, uma outra estratégia que eu posso pensar é o 26, ele é um resto. O divisor é 50, não é? Então, quanto falta o 26 para virar 50? É só eu pensar na subtração do 50 menos 26, que chega no mesmo resultado. Tudo bem? Tudo bem até aqui para vocês? Muito bem, vamos lá. Testando o que aprendemos. Olha lá, essa questão está na página 56 do livro de vocês, tá? Vamos observar. Vamos ler juntos e eu vou dar um tempo para vocês responderem. Uma professora tem 237 balas para dar aos seus 31 alunos. Qual é o número mínimo de balas a mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas sem sobrar nenhuma? Então já tem algumas dicas aí nesse enunciado, né? Informações importantes, 237 balas e 31 alunos. Agora, uma outra informação que merece destaque é o quê? Quantas balas a mais ela precisa comprar para que não sobre? Bom,
Então, o problema já está me dando uma dica que 237 não é múltiplo de 31, ou seja, não é divisível por 31. Se ele não é divisível por 31, vai sobrar resto. E aí, vocês acham que a letra A, 11, letra B, 20, letra C, 21, letra D, 31 ou letra E, 41? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês aí no aplicativo responderem esse quiz e eu vou dar um tempinho para vocês aí de casa que estão assistindo na TV responderem no caderno de vocês. E aí, conseguiram? Conseguiram fazer? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente pode pensar? Bom, a ideia é de divisão. 237 dividido por 31 vai dar 7. Só que o que era a pergunta? Qual é o número mínimo de balas a mais que ela vai precisar comprar para que não sobre nenhum e todo mundo ganhe a mesma quantidade? Se sobrou o resto 20, eu tenho que pensar, opa, o meu divisor é o 31. Então, quer dizer que para dar uma divisão exata, esse 20 tinha que ter quanto a mais ali para eu conseguir continuar dividindo por 31? Ah, esse 20 teria que ser 31. Então, é só eu pensar o quê? No 20 menos 30, 31 menos 20. Ou seja, o 20 para chegar no 31 são 11. Então, faltam 11 balas para ela poder conseguir dividir de forma que não sobre e que todo mundo ganhe a mesma quantidade de balas. Pergunto, vejam bem, vou fazer uma provocação aqui para vocês. Tudo bem, vou lá e ponho 11 ali, vai virar 31. Mas daí eu vou pôr ali, vou continuar a divisão? Não, eu vou ter que colocar esse 11 lá no meu dividendo, 237. 237 mais 11 vai ficar o quê? 248, ou seja, 237 não é múltiplo, não é divisível por 31, mas 248 é. E 248 vai dar quantas balas para cada um? Vai dar 8 balas. Então, vamos organizar as nossas ideias até o momento. Então, ideia de divisão. Medir e repartir em partes iguais. Termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Quando o resto é igual a zero, uma divisão exata. Quando o resto não é zero, eu tenho uma divisão não exata. Tudo bem? Essa questãozinha apareceu na prova Paraná. Eu vou dar um tempinho para vocês que estão em casa aí na TV resolvendo o caderno e para vocês que estão acompanhando pelo aplicativo vai aparecer um quiz aí para vocês. Vamos lá, tentem efetuar essa divisão. E aí? Vocês acham que deu 12, 102, 201 ou 1616? O que vocês acham? Como é que a gente pode efetuar isso? Vamos lá? Vou fazer uma divisão. Mas nessa divisão eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que é bastante importante. Então vamos começar a divisão pela unidade de milhar. Uma unidade de milhar. Não cabe. Então eu vou começar a minha divisão pelos 16 centenas. 16 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 16, 16. 16 menos 16, 0. Baixa o 3. Aí observe esse 3 em vermelho, né? O que acontece? Eu consigo dividir 3 por 16? Não consigo. Então, esse 3 não está na ordem das dezenas? Então, eu vou ter 0 dezenas. Olha o 0 em vermelho lá. Ele está 0 para corresponder com esse 3 em vermelho. Para vocês entenderem que 3 dividido por 16 não dá, então vai dar 0. Depois sim eu baixo o 2. Então eu vou abaixar o 2 aqui, ó. E vai se transformar em 32 unidades. Olha lá no meu quociente. Continuo nas unidades. 2 unidades vezes 16, 32. 32 menos 32, 0.
Ah, então quer dizer que o resultado vai ser 102. Se o seu resultado tivesse dado 12, o que isso ia significar? Ai, prof, ia significar que eu tinha esquecido que esse 3 eu tenho que pensar nele sendo dividendo. E aí eu só fui pondo e esqueci de zerar ali as dezenas. Tudo bem? Muito bem. Conseguiram entender? Então vamos lá. Mais uma situação. Fábio é dono de um mercado. Ele mandou fazer 1.209 folhetos com as promoções e os dividiu igualmente em 3 suportes na entrada do mercado. Quantos folhetos ficaram em cada suporte desse mercado? E aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Bom, capítulo é de divisão, né? A aula de hoje é de divisão. Então, eu vou fazer divisão, professora. Ah, muito bem. O que eu tenho que fazer? O próprio enunciado me dá a dica. Vou dividir igualmente entre 3. Então, esse 3 vai ser o meu divisor. E o 1.209 vai ser o meu dividendo. Olha lá. Se eu efetuar a divisão, olha o que aconteceu de novo a hora que eu baixei esse zero aqui, ó. 1 não consigo dividir por 3. Então, vou começar a divisão por 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Sobrou o resto, 0. Baixei o zero lá do dividendo, do 1.209. Baixei o zero. Mas 0 dividido por 3 vai dar quanto? 0. Se eu não tenho nada para dividir, então vai dar 0. Então, coloco o 0 lá e baixa o 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Divisão exata. Então, significa o quê? Que em cada suporte vão ter 403 folhetos. Tudo bem, minha gente? Muito bem. Agora um desafio. Vou dar um tempo aí para vocês. Como é um desafio, vou dar um tempinho maior. Observe as divisões e determine o valor do número natural n. Opa, lembra que a gente já vem conversando? É um número, n é um número que eu tenho que descobrir. E aí, o que vocês acham que a gente vai fazer? Ah, vai ficar aí um pouquinho para vocês pensarem, tá bom? Vão pensar na casa de vocês, que daí na próxima aula a gente retoma isso daí. Combinado? Muito bem. Pensem aí com carinho, tá bom? Beijo, a nossa aula termina por aqui. Vocês ficam com esse desafio para poder pensar. Esse desafio está na página 57 do livro de vocês. E aí a gente retoma na próxima aula a partir daqui, ok? Beijo da prof. Fiquem em casa, se cuidem bastante e até semana que vem ou próxima aula, tá bom? Beijão!